clicando em aceitar. Apareceu. Tudo certo. Ah, muito obrigada. Em permitir, na verdade. Todo mundo se achou aí, a gente vai começar hoje o caso 2. Então, senhora M. von N. Todo mundo sabe? Sim, E- já me achei aqui. Então, bem. Que bom. Aqui no livro é página 82, e aí eu não sei vocês que estão com PDF, qual seria a página? Se vocês puderem colocando no chat, que aí facilita para as pessoas também, de repente não se achar. Ó, Companhia das Letras é 75. No livro físico, né? Isso. Então, podemos começar? Tudo certo? Quem puder aí, liguem as câmeras, gosto de ver vocês. Sempre melhor. Sim, eu vejo as cabecinhas, né? Não sei se que estão sozinha. Então, vamos lá, vou começar, tá? Caso 2, senhora M. von N., idade 40 anos, da Livônia. Freud. Em 1º de maio de 1889, e aí aqui já tem uma nota de rodapé, vocês sabem, eu sempre leio a nota de rodapé, tá? A cronologia desse caso clínico é contraditória, havendo uma clara possibilidade de que o tratamento tenha se iniciado em 1888 e não em 89. As datas que aparecem em todas as edições alemãs foram mantidas na presente tradução, mas é evidente que precisam ser corrigidas. A questão é examinada na íntegra no apêndice. Comecei o tratamento de uma senhora de cerca de 40 anos, cujos sintomas e personalidade me interessaram de tal forma que lhe dediquei grande parte do meu tempo e decidi fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para recuperá-la. Era histérica e podia ser posta com a maior facilidade num estado de sonambulismo. Ao tomar ciência disso, resolvi fazer o uso da técnica de investigação sob hipnose, de Breuer, que eu viera a conhecer pelo relato que ele me fizera do bem-sucedido tratamento de sua primeira paciente. Essa foi a minha primeira tentativa de lidar com aquele método terapêutico. Estava ainda longe de tê-lo dominado. De fato, não fui bastante à frente na análise dos sintomas. Nota de rodapé. Freud já havia empregado o termo análise, bem como análise psíquica ou análise psicológica, em seu primeiro artigo sobre as neuropsicoses de defesa. Só mais tarde é que introduziu a palavra psicanálise, num artigo sobre a etiologia das neuroses, escrito em francês, de 1896. O termo analisado também aparece na Comunicação Preliminar, de Breuer e Freud. Nem o segui de maneira suficientemente sistemática. Talvez possa apresentar melhor um quadro da condição da paciente e de minha conduta clínica, reproduzindo as anotações que fiz todas as noites durante as 3 primeiras semanas do tratamento. Onde quer que a experiência posterior me haja proporcionado melhor compreensão, eu a incorporarei em notas de rodapé e comentários intercalados. 1º de maio de 1889. Essa senhora, quando a vi pela primeira vez, estava deitada num sofá, com a cabeça repousando numa almofada de couro. Parecia ainda jovem e as feições eram delicadas e marcantes. O rosto tinha uma expressão tensa e penosa. As pálpebras estavam cerradas e os olhos baixos. A testa apresentava profundas rugas, e as dobras nasolabiais eram acentuadas. Falava em voz baixa, como se tivesse dificuldade, e a fala ficava, de tempos em tempos, sujeita a interrupções espásticas, a ponto de ela gaguejar. Conservava os dedos firmemente entrelaçados, e eles exibiam uma agitação incessante, parecida com a que ocorre na atetose. Haviam frequentes movimentos convulsivos semelhantes a tiques, no rosto
e nos músculos do pescoço, durante os quais alguns destes, especialmente os esternocleidomatóideos direto, se tornavam muito salientes. Além disso, ela interrompia com frequência suas observações, emitindo um curioso estalido com a boca, um som impossível de imitar. Esse estalido era formado por um grande número de sons. Colegas meus com experiências encaçadas contaram-me, ao ouvi-lo, que suas notas finais se assemelhavam ao chamado de um grande tetraz da serra. De acordo com Fischer, um tic-taquear terminando num estalo e num sibilo. O que a paciente me dizia era perfeitamente coerente e revelava um grau inusitado de instrução e inteligência. Isso fazia com que parecesse ainda mais estranho que, a cada 2 ou 3 minutos, ela de súbito se calasse, contorcesse o rosto numa expressão de horror e nojo, estendesse a mão em minha direção, abrindo e entortando os dedos, e exclamando numa voz alterada, carregada de angústia: "Fique quieto, não diga nada, não me toque." É provável que estivesse sob a influência de alguma alucinação recorrente de natureza apavorante, e que, com essa fórmula, estivesse mantendo afastado o material intromissivo. Nota de rodapé. Essas palavras, de fato, representavam uma fórmula protetora, e isso será explicado mais adiante. Desde então, tenho me defrontado com fórmulas protetoras semelhantes em uma mulher melancólica que tentava, por meio delas, controlar seus pensamentos torturantes, desejos de que algo de mal acontecesse ao marido e à mãe, blasfêmias. Essas interpolações chegavam ao fim tão de súbito quanto começavam, e a paciente retomava seu relato anterior, sem dar continuidade à sua excitação momentânea, e sem explicar ou pedir desculpas por seu comportamento. Provavelmente, portanto, sem que ela própria notasse a interpolação. Tratava-se aqui de um delírio histérico que se alternava com a consciência normal, da mesma forma que um tique verdadeiro se intromete num movimento voluntário, sem com ele interferir ou se confundir. Tomei conhecimento do seguinte sobre as circunstâncias de sua vida. Sua família era originária da Alemanha Central, mas 2 de suas gerações haviam fixado residência nas províncias bálticas da Rússia, onde possuía grandes propriedades. Ela era a 13ª de 14 filhos. Apenas 4 dentre eles sobreviveram. A paciente recebeu uma educação cuidadosa, mas sob a disciplina rígida de uma mãe excessivamente enérgica e severa. Quando contava 23 anos, casou-se com um homem muito bem dotado e capaz, que alcançara uma posição elevada como grande industrial, mas que era muito mais velho do que ela. Depois de um casamento de curta duração, ele morreu de derrame cerebral. A esse fato, bem como a tarefa de educar as 2 filhas, então com 16 e 14 anos, muitas vezes enfermas e que sofriam de distúrbios nervosos, ela atribuía sua própria doença. Desde a morte do marido, 14 anos antes, vivera constantemente doente, com variados graus de gravidade. Há 4 anos, seu estado sofrera uma melhora temporária, uma série de massagens combinadas com banhos elétricos. Afora isso, todos os seus esforços para melhorar de saúde têm sido infrutíferos. Ela viajou muito e tem um vivo interesse por muitas coisas. Atualmente mora numa casa de campo, num ponto do Báltico, perto de uma grande cidade. Essa é posteriormente indicada como D. Há motivos para crer que, a fim de disfarçar a identidade de sua paciente, Freud transferiu sua residência para uma parte inteiramente diferente da Europa. Há vários meses tem estado outra vez muito doente, sofrendo de depressão e insônia, e atormentada por dores. Foi até a Básia, na época estação balneária austríaca do Adriático.
na vã esperança de obter melhoras. E nas últimas 6 semanas está em Viena, até agora sob os cuidados de um médico de excelente reputação. Sugeri que ela se separasse das 2 filhas, que tem governanta, e se internasse numa casa de saúde, onde eu poderia vê-la todos os dias. Concordou com isso, sem levantar a menor objeção. Enquanto eu estou lendo toda essa questão, né, de sintomas, tudo, todas as vezes que eu leio sobre, eu identifico muitos pontos, assim, às vezes parecidos que ainda aparecem na clínica hoje, mas com o diagnóstico de fibromialgia. Vocês sentem também isso, que tem questões muito parecidas? Sim, né? Na noite de 2 de maio, visitei-a na casa de saúde. Notei que se assustava muito sempre que a porta se abria de modo inesperado. Assim, providenciei para que, ao visitá-la, as enfermeiras e os médicos internos batessem com força na porta, e só entrassem depois de ela dizer que podiam fazê-lo. Mesmo assim, ela ainda fazia trejeitos faciais e dava um pulo toda vez que alguém entrava. Sua principal queixa hoje foi sobre as sensações de frio e dor na perna esquerda, que se originavam nas costas, acima da crista do ilíaco. Ordenei que lhe dessem banhos quentes e lhe aplicarei massagens por todo o corpo 2 vezes ao dia. Ela é uma excelente paciente para hipnotismo. Bastou eu levantar um dedo diante dela e ordenar-lhe que dormisse para que se reclinasse com uma expressão atordoada e confusa. Sugeri que ela dormiria bem, que todos os seus sintomas melhorariam, e assim por diante. Ela ouviu tudo isso com os olhos fechados, mas sem dúvida com uma atenção inconfundivelmente concentrada. E suas feições, aos poucos, se relaxaram e assumiram uma aparência pacífica. Depois dessa primeira hipnose, conservou uma tênue lembrança de minhas palavras, mas já na segunda, houve um completo sonambulismo, com amnésia. Tinha avisado de que pretendia hipnotizá-la, ao que ela não pusera nenhuma dificuldade. Ela nunca fora hipnotizada antes, mas pôde supor que já leu sobre hipnotismo, embora eu não saiba dizer quais são suas ideias sobre o estado hipnótico. Nota de rodapé. Toda vez que despertava da hipnose, ela olhava ao redor por um momento, de maneira confusa, fixava os olhos em mim. Parecia ter recuperado os sentidos, punha os óculos, que costumava tirar antes de dormir, e então ficava bem animada e senhora de si. Embora no curso do tratamento, que durou 7 semanas, este primeiro ano e 8 no segundo, discutíssemos todo tipo de assuntos. E embora eu a fizesse dormir 2 vezes, quase todos os dias, ela nunca me fez nenhum comentário sobre a hipnose, nem me formulou uma única pergunta a respeito da mesma. Em seu estado de vigília, tanto quanto possível, parecia ignorar o fato de estar sendo submetida ao tratamento hipnótico. Esse tratamento à base de banhos quentes, massagens 2 vezes ao dia e sugestão hipnótica prosseguiu por mais alguns dias. Ela dormia bem, melhorava a olhos vistos e passava a maior parte do dia tranquilamente deitada. Não lhe foi proibido ver as filhas, ler ou cuidar da correspondência. 8 de maio, manhã. Ela me entreteve, num estado que parecia normal, com histórias aterradoras sobre animais. Lera no Frankfurt-Zeitung, que estava na mesa em frente a ela, uma história de como um aprendiz amarrara um menino e lhe pusera na boca um rato branco. Nossa Senhora, né? O menino morrera de susto. Eu, com certeza, seria o menino. Não precisava nem colocar, só de ameaçar. O Dr. K. lhe dissera ter mandado uma caixa cheia de ratos brancos para Tiflis. Ao narrar-me isso, ela demonstrava todos os sinais de horror. Torcia e retorcia a mão várias vezes. Fique quieto, não diga nada, não me toque. Imagine só se houvesse uma criatura dessas na cama. Estremeceu. Pense só, quando for aberta. Há um rato morto entre eles.
um que foi roído. Durante a hipnose, tentei eliminar essas alucinações com animais. Enquanto ela dormia, apanhei, vamos fazer assim, fazer de conta que eu falei o nome, deve ser um jornal, né? Porque eu não sei pronunciar isso daqui. Achei a história do menino que fora maltratado, mas sem nenhuma referência a camundongos ou ratos. Logo, ela os havia introduzido a partir de seu delírio enquanto lia. À noite, falei-lhe da nossa conversa sobre os ratos brancos. Ela não sabia de nada daquilo, ficou muito surpresa e deu boas risadas. Nota: essas interpolações súbitas de um delírio em estado de vigília não lhe eram incomuns, e muitas vezes repetiam-se mais tarde em minha presença. Ela costumava queixar-se de que, durante a conversa, muitas vezes dava as respostas mais absurdas, de modo que as pessoas não a compreendiam. Quando a visitei pela primeira vez, perguntei quantos anos tinha, e ela me respondeu com toda a seriedade: sou uma mulher do século passado. Algumas semanas depois, explicou-me naquela ocasião, em seu delírio, estava pensando num belo guarda-louça antigo que, como conhecedora de móveis antigos, comprara em suas viagens. Foi a esse armário que se referiu em sua resposta, quando a perguntara sobre a idade, levantou a questão das datas. À tarde, teve o que chamou de uma cãibra no pescoço, uma espécie de enxaqueca, que, no entanto, como disse, só durou um pouco tempo, umas poucas horas. Noite. Pedi-lhe que, sob hipnose, falasse o que, depois de certo esforço, ela conseguiu fazer. Falava baixo e refletia por um momento, cada vez antes de responder. Sua expressão se alternava de acordo com o tema de suas observações, e se acalmava tão logo minha sugestão punha a ter uma impressão nela causada pelo que dizia. Perguntei-lhe por que se assustava com tanta facilidade, e ela respondeu: está relacionado com as lembranças da minha meninice. Quando? Primeiro, quando eu tinha 5 anos e meus irmãos e irmãs costumavam atirar animais mortos em mim. Foi aí que tive meu primeiro desmaio e espasmos. Mas minha tia disse que aquilo era uma vergonha e que eu não devia ter aqueles ataques, de modo que eles pararam. Depois me assustei de novo quando tinha 7 anos e inesperadamente vi minha irmã no caixão. E outra vez quando contava 8 anos e meu irmão me aterrorizou uma porção de vezes, enrolando-se em lençóis como um fantasma. E também quando eu tinha 9 anos e vi minha tia no caixão, e de repente o queixo dela caiu. Aqui a gente sabe que ele não está usando o método, né, como a gente conhece hoje, do falar livre, né, ainda não estava aqui. Sempre interessante quando a gente lê, você vê que a ideia não surgiu de nada, não sei nem se ele se dava conta disso, mas você vê, ele tinha uma curiosidade de entender o que que aconteceu, como é que era, esse questionamento já levou, então, para a infância, e aí quando a gente lê com muito cuidado e atenção, você vê que o movimento já estava presente desde esse início aqui, o que foi acontecendo foi um tomar consciência disso e aprimorar. Mas o movimento existe já. É claro que essa série de causas desencadeadoras traumáticas que ela citou em resposta à minha pergunta sobre a razão de ser tão propensa a se assustar já estava pronta em sua memória. Ela não poderia ter reunido tão depressa esses episódios de diferentes períodos de sua infância no curto intervalo transcorrido entre minha pergunta e sua resposta. No fim de cada uma das histórias, ela se crispava toda e assumia a expressão de medo e horror. Ao final da última, escancarou a boca e ficou ofegante. As palavras com que descreveu o tema pavoroso de sua experiência foram pronunciadas com dificuldade e entremeadas de estertores. Depois, suas feições se tranquilizaram. Em resposta a uma pergunta, disse-me, enquanto escrevia essas cenas, via-as diante de si, numa forma plástica e em suas cores naturais. Contou que, em geral,
Pensava nessas experiências com muita frequência e o fizera nos últimos dias. Sempre que isso acontecia, via essas cenas com toda a nitidez da realidade. Nota: muitos outros pacientes histéricos nos relataram que têm lembranças dessa espécie, em quadros visuais nítidos, e que isso se explicava especialmente às suas lembranças patogênicas. Isso vocês escutam e percebem também na clínica? Sim, né? Sabe o que eu acho sempre curioso, mas tem um paciente que fala assim, eu lembro do cheiro, eu lembro de um cheiro específico, eu lembro da sensação específica, da cena como um todo. E às vezes o que eles veem é só um recorte daquela cena, mas aquela cena é tão marcante, todos os aspectos dela, né? E disso, de recordar sobre tudo que tinha ali, ainda que seja um segundo, mas é um segundo que eles lembram de tudo que aconteceu. Compreendo agora porque tantas vezes ela me entretém com cenas de animais e quadros de cadáveres. Minha terapia consiste em eliminar esses quadros, de modo que ela não possa mais vê-los diante de si. Para reforçar minha sugestão, passei suavemente a mão por seus olhos várias vezes. Aqui é a questão, né, de tirar algo de alguém, né? Ainda existia essa ideia. Eu vou falar sobre isso várias vezes com vocês, porque eu faço outras leituras de Freud e às vezes eu me lembro. Tem um texto do Freud, deixa eu ver aqui. Ué, cadê? Aqui. Que tá nesse livro, que é o que eu estou estudando lá com as meninas não conectadas, que ele faz uma referência que a gente poderia até trazer para os dias de hoje, sobre isso daqui, mas eu não sei se eu vou achar. Vocês já me viram falar da questão de que o saber não anula o sentido? Nesse texto que o Freud fala, não sei se vocês já leram aquele Conversas com uma Pessoa Leiga. Deixa eu ver o nome aqui direitinho. Eu queria achar exatamente a parte, peraí. Vou achar. O texto que eu estou falando é A Questão da Análise Leiga. Conversas com uma Pessoa Imparcial. Deixa eu ver, só se eu acho, porque eu tenho a anotação aqui. Onde será que está? Achei. Aqui, nesse texto, Freud fala dessa questão dos pacientes apresentarem os sintomas e da gente não tirar esses sintomas, não ter o desejo de tirar. E aí ele dá alguns exemplos, mas tem no último parágrafo, para quem tem o livro, é o último parágrafo da página 213. Diz assim: se o nosso paciente sofre de um sentimento de culpa, como se tivesse cometido um crime grave, não aconselhamos a ele que supere essa crise de consciência, reforçando a sua indubitável ausência de culpa. Ele já tentou isso, sem sucesso. Mas nós o alertamos de que um sentimento tão forte e duradouro deve se originar de algo real, que talvez possa ser encontrado. Então, aqui ele vem trazendo de que saber de algo não vai anular a sensação que se tem sobre isso. O livro é esse, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Aqui, nesse momento da análise que ele está fazendo, ainda tem tudo a ver com aquele tirar o que o outro tem, tirar o sofrimento, tirar o sintoma, né? A ideia ainda é essa, ele ainda faz um tratamento por sugestão. Então, se você tem medo, eu
tiro esse medo. O que acontece depois é, se você tem medo, vamos entender o porquê você tem medo. O que é possível, então, fazer com esse medo? É, de fato, mergulhar naquilo. Então, quando você lê os casos, né, os estudos sobre a histeria, você vê esse movimento dele inicial, de querer arrancar o sintoma, e quando a gente passa a estudar outros textos, então, da obra dele, mais avançados, você percebe que é sobre entender o sintoma. Tentar tirar, arrancar de algo de alguém, não vai trazer um resultado, claro, né? Na técnica psicanalítica a gente vê dessa maneira. Não vai adiantar nada, é preciso entender sobre aquilo, é preciso mergulhar naquilo que se sente. Uma pessoa que se sente culpada por um crime que não cometeu, ela sabe, conscientemente ela sabe que ela não cometeu aquele crime. Mas por que culpa por aquele crime específico? Que culpa que é essa? Quais são as sensações, quais os afetos despertam a partir daquilo? Hoje a gente entende que é fazer, então, esse trabalho. E aí, por que eu trouxe esse recorte para vocês? Porque o que eu amo da leitura, né, que a gente pode fazer do Freud é toda a leitura dele é válida. E você vê que mesmo quando a técnica ainda não tinha aprimorado, a gente consegue encontrar aspectos que você vê, ele não tirou isso do nada. Eu sinto que ainda existe uma crítica à psicanálise de que a gente viaja muito. Ah, isso aqui é uma viagem, porque você está fantasiando coisa. E aí, quando você faz um estudo criterioso da obra, quando você estuda, você vê que tudo que ele fala, tudo aquilo que ele estuda é pautado numa experiência anterior. Tem muito estudo sobre isso, tem muita experiência, muita vivência, né? É pautado no conhecimento que foi sendo adquirido ao longo dos anos. Então, para alguém que só estuda os últimos, né, o que veio da técnica mesmo psicanalítica, para quem estuda só a síntese, o resultado daquilo, não vai parecer que teve toda uma construção, mas teve. Então, quando a gente interpreta, ninguém está interpretando do nada. Existe muita pesquisa por trás disso, e da parte tanto dele, obviamente, quanto nossa, tem que ter muito estudo. Senão também você acaba, se estuda só o atual, você acaba parando em algum momento pensando, cara, por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de eu estar fazendo isso daqui? Vai levar, de fato, a algum lugar? Então, eu chamo de, nem sei se isso existe, mas eu chamo de uma leitura circular, assim, quando você consegue juntar um ponto no outro, mesmo dando essa volta. Então, esse texto aqui, de 1800 e tanto, se encontra num trecho lá, num texto de 1900 e não sei quanto. Eu acho isso muito especial, muito rico da obra dele. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Gabi colocou, realmente tem um paciente que diz que lembra do gosto também. Nossa, eu tenho vários pacientes que falam de cenas traumáticas que elas lembram desses aspectos, cheiro e gosto. São coisas fortes. A Rê colocou, mesmo parecendo reducionista, fiquei pensando se a cãibra na nuca podia ser um indício de histeria. Rê, mas por que você falou reducionista? Como é que é? Quer me explicar melhor? Oi, Bruno. Uma coisa mais falar, sabe? Tipo, é muito simples dizer que só isso, só esse aspecto poderia ser um indício, mas eu fiquei curiosa na questão da enxaqueca, né? Porque tu fala também da fibromialgia e algumas outras coisas que tu consegue associar, e aí eu pensei só nesse recorte, por isso que eu pensei, né? É muito reducionista pensar que só isso seria um indício, mas ao mesmo tempo, será que também não é? Mas acho que é toda a história, né? É claro, a gente não pega um único sintoma e aí pensa em algo, né? Mas todo o contexto, às vezes, leva a chegar nessa conclusão. Então, pode ser, né? Entendi, um conjunto, né, de coisas que fazem mais sentido do que só uma coisa. Tá, obrigada. Porque não é só, tipo, um sintoma específico, mas todo um conjunto, como que é esse discurso, qual a posição que a pessoa ocupa ali, de que lugar que ela fala, como que ela fala, como que se apresenta, são várias questões, né, que a gente pode avaliar, e aí o conjunto poderia, sim, significar isso. Eu falo da fibromialgia muito no sentido do discurso. Eu estava atendendo essa semana, e aí a pessoa que eu estava atendendo, ela dizia assim, parece surreal, parece que é uma mentira o que eu vou te dizer agora, mas às vezes eu estou estacionada com um veículo lá na porta de um lugar e eu não tenho forças para andar até lá. Eu sei que parece absurdo, que parece que é mentira, e ela falou, eu chego a ficar
3 horas ali, sem conseguir me mexer. E não é uma pessoa que tenha nada fisicamente que a impeça de andar. Não é, ela anda. Quando ela vem para cá, ela anda, ela sobe escada, ela é uma pessoa que faz exercícios físicos, ou seja, ela é uma pessoa que tem essa capacidade física, mas em alguns momentos, e aí o que hoje a gente trabalha muito, né, na sessão, assim, quais são esses lugares? Por que não, a perna não funciona, né, que é o termo que ela usa, não funciona naquele momento, naquele lugar? O que tem a partir disso? E aí, a gente sabe, né, como agora as gravações estão indo para o YouTube, eu tomo muito cuidado de dar qualquer detalhe e abrir mais sobre o caso, porque tem a questão da ética. Mas seria muito rico, sabe, discutir sobre isso. E participem de, sei lá, de lugares, de rodas, que tenha discussão de caso, porque é muito rico quando a gente pode discutir um caso real. Então, aqui a gente não consegue fazer isso, mas participem disso para a formação de vocês, é muito bacana. A gente vem pensando, então, sobre esses lugares, tudo, e tem algo ali que tem relação com a maternidade, que da forma como ela foi maternada e da forma como ela vem maternando. E esse impedimento seria justamente o que a poderia levar a um maternar diferente. Enfim, é muito rico, muito rico. Hoje, por exemplo, um outro caso que eu posso trazer, que eu estava pensando, foi de falta de memória. Minha memória não funciona. Eu não sei, eu tô com algum problema de memória, ou eu tenho déficit de atenção. Gente, o que aconteceu com déficit? É o TikTok, né? Só pode ser, é possível. Todo mundo hoje em dia tem problema de memória que aí leva a pessoa a se autodiagnosticar com déficit de atenção. E aí sempre, né, então vem falando desse problema de memória, e aí eu falei, bom, vamos entender então esse problema de memória, eu queria que você me desse exemplos, tipo, do dia a dia, assim, como que você percebe que essa memória falha, né, porque às vezes eu quero trazer para tipo, vamos pensar, fala mais aí dessa falha de memória. E aí vem os exemplos. Minha memória falha nisso, falha naquilo. E aí eu falei, curioso, porque falha sempre em ambientes diferentes, lugares diferentes, mas sobre o mesmo tema, que está relacionado com a questão do trabalho. E aí essa pessoa começa a sessão dizendo, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu falei, curioso, o que se esquece a senha que acessa a plataforma, a questão do que tem que oferecer ao outro, esquece tudo, tudo que poderia, tudo que é parte essencial do trabalho, mas não esquece outras coisas. Talvez não seja bem a memória, né? Porque a memória, problema de memória seletiva, eu só esqueço, né? Tipo, a memória não está funcionando, uma parte da memória não está funcionando, é seletivo, é só relacionado a isso. E aí você vai trabalhando e entendendo, não é que falta memória, é que não tem o desejo de fazer aquilo que se está fazendo. É como se o corpo tivesse assim, não, não, isso aqui eu não quero, eu vou me defender disso. É encontrar maneiras de não exercer, de estar impossibilitada, porque não consegue dizer, isso eu não quero mais, isso aqui eu não vou fazer. A Chay colocou, me identifico muito, eu tive um problema de esquecimento antes da pandemia e agora isso aumentou muito. Então, Chay, é preciso avaliar. Eu tive Covid em janeiro do ano passado. E, cara, minha memória, de fato, não é a mesma. Não é. Mas eu percebo que a minha memória falha no sentido de alguém fala uma palavra comum. Eu esqueço completamente o significado daquela palavra. Eu lembro sempre, a primeira vez que isso aconteceu, que eu me peguei assim, eu estava dando uma supervisão e aí falaram assim para mim, fulano faz gastronomia. E aí eu fiquei pensando, o que é gastronomia? Na minha cabeça, eu sabia que eu já tinha ouvido aquela palavra e que aquilo era uma coisa comum, que não era nada demais. E eu ficava pensando, mano, o que é gastronomia? A ponto de terminar e eu digitar no Google o que é gastronomia. É ridículo, assim, mas eu esqueci o que era. Só que não é uma memória seletiva. Eu não esqueço o que é, sei lá, regressão. Eu não esqueço o que é psicose.
Eu não esqueço coisas nesse sentido do conceito do que eu faço, tá? Eu não esqueço, por exemplo, as histórias dos pacientes. Eu não tenho problema de memória em relação a isso. É um esquecimento de palavras. Às vezes eu quero falar alguma coisa e não vem. Então, eu fui, né, na minha análise falando isso, eu fui percebendo isso, eu fui no médico falar isso, e de fato, existe vários estudos hoje que comprovam que o Covid afeta a memória. Agora, quando você fala de um problema de memória que só está relacionado a uma única coisa, que não é de forma geral, é preciso ver se realmente é um problema de memória em si, né? Se foi de fato afetado pelo Covid. E às vezes os pacientes eles chegam falando para a gente desse problema de memória, por quê? Porque eles querem, de alguma forma, que chegue nesse lugar do diagnóstico do déficit de atenção. Eu não sei se vocês reparam isso, mas eu vejo que eles vão rondando, e eles falam, você acha que eu tenho déficit de atenção? Tipo, tá, qual é a justificativa? Da onde você tirou isso? Eu sempre pergunto, mas da onde que você tirou isso? Como é que veio isso? Ah, então, aí começa, né? Então é preciso pensar. Eu já tive pacientes, tenho, né, pacientes que de fato tiveram um afetamento ali pela Covid. Não dá para negar isso. E aí é preciso contar com outras, né, outros profissionais que podem ajudar ali. Inclusive, já tive paciente que falou para mim que estava com crise de ansiedade. Eu perguntei sobre os sintomas. Não era crise de ansiedade. Ela terminou a consulta. Eu falei: olha, eu vou fazer um encaminhamento, quero que você procure então, neuro, porque isso não é de crise de ansiedade, e aí ela teve um diagnóstico, né, ela fez uma ressonância, tal, teve um diagnóstico, então não era crise de ansiedade de fato. Então, de nenhuma forma, quando alguém me diz algo, eu digo assim, não, não tem nada, isso daí você não tem nada, nenhum diagnóstico, né, porque a gente não pode fazer dessa maneira. Essa paciente teve um diagnóstico diferencial, eu precisei ouvir com bastante atenção para identificar que aquilo não era crise de ansiedade, que tinha algo ali diferente naquele sintoma. E aí ela foi diagnosticada com esclerose. Então, assim, são coisas diferentes. Embora pudesse parecer dali uma ansiedade, quando a gente tem uma escuta mais afinada ali para aquilo, você percebe que tem alguma diferença. Então, esse problema de memória, né? Problema de memória. Vamos escutar com bastante cuidado. Escuta mais de uma vez, tenta avançar mais daquilo, tenta ampliar um conhecimento que o paciente tem sobre aquilo, para você ver se de fato pode ter algo que precise de um médico, de um outro tipo de tratamento, ou se é só uma defesa, tipo, o que você esquece? Esqueço a senha que me dá acesso ao meu trabalho. A senha da rede social esquece? Não esquece, né? Essa daí ninguém esquece. Então é preciso pensar, quando você esquece uma senha, a senha do banco, tu esquece? Esquece a senha na hora que tu tá no shopping fazendo compra? Podia, né? Mas não esquece. Esquece quando entra lá na Shein, lá para comprar um monte de coisa? Não, não esquece. Só esquece a senha para entrar no trabalho. Tem algo ali, entende? Então, de forma nenhuma eu quero dizer que a gente tem que simplesmente ignorar o que um paciente está dizendo como sintoma, né? Não, não é isso, jamais. Mas é ter uma escuta assim, bastante coerente, cuidadosa, tá? Para não entender que tudo é um diagnóstico, nem tudo é. Né? Ainda mais que a gente não trabalha com diagnóstico. Quando é necessário, a gente faz o encaminhamento. Tá bom? Ficou claro? Não estou dizendo para vocês ignorarem todo mundo que fala que tem problema de memória e falar que não é nada, não. É sim, é alguma coisa, que nem sempre vai ser, de fato, um problema de memória, como parece. Tá? Na psicanálise, a gente sabe que nem tudo é o que parece, né? A gente vê que sempre tem alguma coisinha ali que pode ser mais que aqui. Vamos lá, página 86 que a gente está, né? É claro que essa série de causas desencadeadoras traumáticas que ela citou em resposta à minha pergunta sobre a razão de ser tão propensa a se assustar já estava. Ah, isso aqui eu já li. A doida. Deixa eu ver. Em resposta a uma pergunta, disse-me que enquanto descrevia essas cenas, via-as diante de si. Essa aqui também já li, já, né? Já. Então, a gente começa do dia 9 de maio, é isso? Me ajudem aí. É, né? Deixa eu ver onde a gente está direitinho. Tá. Então, 9 de maio, manhã.
Todas as edições em alemão trazem a palavra noite, a qual, em vista do que se segue, parece certamente um erro. Sem que lhe tivesse dado nenhuma outra sugestão, ela dormiu bem, mas sentiu dores gástricas pela manhã. Estas surgiram ontem, no jardim, onde ela permaneceu muito tempo com as filhas. Concordou em que eu limitasse as visitas das moças a 2 horas e meia. Alguns dias atrás, recriminara a si própria por deixar as filhas sozinhas. Encontrei-a um tanto agitada hoje. A testa estava enrugada, a fala era hesitante e ela produzia aqueles estalidos característicos. Enquanto era massageada, disse-me apenas que a governanta das filhas lhe levara um atlas etnológico e que algumas fotografias de índios norte-americanos vestidos como animais lhes produziam um grande choque. Pense só se eles ganhassem vida. Estremeceu. Sob hipnose, perguntei-lhe por que se assustara tanto com essas fotografias, visto já não ter mais medo de animais. Respondeu que tinham feito recordar as visões que tivera, aos 19 anos, na época da morte do irmão. Deixarei para depois as indagações sobre essa lembrança. A seguir, perguntei-lhe se sempre gaguejara e há quanto tempo tinha o tique, estalido peculiar. Nota, já lhe havia feito essa pergunta sobre o tique durante seu estado de vigília, e ela respondera, não sei, faz muito tempo. A gagueira, disse, surgira quando estava doente. Tinha o tique há 5 anos, desde o tempo em que estivera sentada à cabeceira da filha mais nova, quando esta esteve muito doente e desejara ficar absolutamente quieta. Tentei reduzir a importância dessa lembrança, ressaltando que, afinal de contas, nada acontecera à filha, e assim por diante. A coisa surgia, disse-me ela, sempre que ficava apreensiva ou assustada. Dei-lhe instruções para que não se assustasse com os retratos dos peles vermelhas, mas que risse à vontade deles e até chamasse para eles minha atenção. E isso, de fato, aconteceu depois de ela despertar. Olhou para o livro, perguntou-me se o tinha visto, abriu na página e riu alto das figuras grotescas, sem o menor índice de medo, e sem que suas feições denotassem a menor tensão. Dr. Breuer entrou subitamente com um médico interno para visitá-lo. Ela se assustou e começou a produzir o estalido característico, de modo que eles logo se retiraram. A paciente me explicou que ficara agitada daquela maneira por ser desagradavelmente afetada pelo fato de o médico interno também entrar a todo instante. Eu também havia eliminado suas dores gástricas durante a hipnose, tocando-a levemente no abdômen. Ele disse que, embora ela esperasse pelo retorno da dor depois do almoço, isso não aconteceria. Nesse caso aqui, quando a gente para pensar, parece mágica, né? Agora você não vai mais sentir essa dor. Acho que também por isso que não levavam muito a sério, né? Quando a gente lê assim, se fosse nos dias de hoje, a gente também não levaria, né? Noite. Pela primeira vez, ela se mostrou alegre e falante, e deu mostras de um senso de humor que eu não teria esperado numa mulher tão séria. E, entre outras coisas, com a acentuada sensação de estar melhor, zombou do tratamento feito por meu antecessor. De há muito pretendia, segundo me disse, desistir daquele tratamento, mas não conseguia encontrar o método certo de fazê-lo, até que uma observação fortuita feita pelo Dr. Breuer numa ocasião em que a visitou indicou-lhe a solução. Quando pareci surpreso com isso, assustou-se e começou a recriminar-se asperamente por ter sido indiscreta. Ao que parece, porém, consegui reassegurá-la. Ela não tinha sentido as dores gástricas, embora as houvesse esperado. Sob hipnose, pedi-lhe que me contasse outras experiências que tivessem dado margem a um medo duradouro. Ela forneceu uma segunda sequência dessa espécie, que datava no final de sua juventude, com a mesma rapidez da primeira sequência.
e me assegurou mais uma vez que todas essas cenas surgiram diante dela muitas vezes, nitidamente e em cores. Uma delas era como viu uma prima ser levada para um asilo de loucos, quando ela estava com 15 anos. Ela havia tentado pedir socorro, mas não conseguira e perdera a capacidade de falar até a noite do mesmo dia. Visto que ela falava em hospícios com muita frequência em seu estado de vigília, interrompia e a perguntei que outras ocasiões ela se preocupara com a loucura. Ela me contou que sua própria mãe tinha passado algum tempo num hospício. Em certa época, tivera uma empregada cuja antiga patroa estivera muito tempo internada numa dessas instituições, e que costumava contar-lhes histórias aterradoras de como os pacientes eram amarrados a cadeiras, espancados e etc. Ao narrar-me isso, retorceu as mãos, horrorizado. Estava vendo tudo diante dos olhos. Esforcei-me por corrigir-lhe as ideias sobre os manicômios, e lhe assegurei que ela conseguiria ouvir falar de instituições dessa natureza sem referi-las a si mesma. Com isso, suas feições relaxaram. Prosseguiu com sua relação de lembranças aterradoras. Uma, aos 15 anos, de como encontrar a mãe, que tivera um derrame cerebral, estendida no chão. A mãe viveu mais 4 anos. De novo, aos 19, de como chegou a casa certo dia e encontrou a mãe morta, com o rosto contorcido. Naturalmente, tive uma dificuldade considerável em atenuar-lhe essas lembranças. Após uma explicação bastante longa, assegurei-lhe que também esse quadro só lhe surgiria outra vez de forma indistinta e sem intensidade. Outra lembrança era da maneira como, aos 19 anos, ela levantou uma pedra e encontrou debaixo dela um sapo, o que a fez perder a fala durante horas. Sem dúvida, um tipo especial de simbolismo deveria estar por trás do sapo, mas infelizmente negligenciei em indagar sobre isso. Durante essa hipnose, convenci-me de que ela sabia de tudo o que acontecera na última hipnose, enquanto na vida de vigília não tem nenhum conhecimento sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar a ler mais esse dia, tá bom? E aí a gente finaliza a leitura de hoje. 10 de maio, manhã. Pela primeira vez, deram-lhe hoje um banho de farelo. Banho de farelo, banho emoliente com água em que se ferveu farelo de trigo, em vez de seu habitual banho morno. Achei-a com uma expressão de aborrecimento e angústia, com as mãos envoltas num chale. Queixava-se de frio e dores. Quando lhe perguntei o que se passava, disse-me que o banho fora incomodamente curto e provocara dores. Durante a massagem, começou por dizer que ainda se sentia mal por ter atraiçoado o Dr. Breuer ontem. Acalmei-a com uma pequena mentira e disse que eu já sabia daquilo o tempo todo, ao que sua agitação, estalidos, trejeitos faciais cessou. O Freud fala depois, inclusive vocês acham textos nesse livro. Gente, esse livro é tudo. Vocês acham aqui que de forma nenhuma a gente pode usar a mentira. E que se a gente pede que o paciente seja inteiramente verdadeiro, cabe a gente que age da mesma maneira. Então, aqui ele ainda não estava muito certo das ideias, né? Ainda mentia para os pacientes. Todas as vezes, portanto, mesmo enquanto a massageio, minha influência já começa a afetá-la. A paciente fica mais tranquila e mais lúcida, e mesmo sem que haja pergunta sobre hipnose, consegue descobrir a causa de seu mau humor daquele dia. Aqui o Freud fala sobre influência, e em vários textos, até chegar na transferência, ele usa influência. Tampouco sua conversa durante a massagem é tão sem objetivo como poderia parecer. Pelo contrário, encerra uma reprodução razoavelmente completa das lembranças e das novas impressões que a afetaram desde a nossa última conversa. E muitas vezes, de maneira inesperada, progride até as reminiscências patogênicas, que ela vai desabafando sem ser solicitada. Olha aqui, né?
É como se tivesse adotado o meu método e se valesse de nossa conversa, aparentemente sem constrangimento e guiada pelo acaso, com um complemento de sua hipnose. Não é acaso, né? Vamos ver aqui na nota. Talvez esse seja o primeiro aparecimento do que depois se tornou o método de associação livre. Ah, não é lindo ler isso? Eu vou grifar. Depois vocês veem se vocês querem também. Deixa eu ver. Por exemplo, hoje começou a falar sobre sua família e, com muitos rodeios, passou ao assunto de um primo. Este não era muito bom da cabeça e os pais mandaram arrancar-lhe todos os dentes de uma só vez. Meu Deus. Ela acompanhou a história com expressões de horror e ficou repetindo sua fórmula protetora. Fique quieto, não diga nada, não me toque. Depois disso, seu rosto se descontraiu e ela ficou alegre. Assim, seu comportamento na vida de vigília é dirigido pelas experiências que teve durante o sonambulismo, embora acredite, enquanto está acordada, nada saber a respeito delas. Sob hipnose, repeti minha pergunta quanto àquilo que a perturbara e recebi as mesmas respostas, mas na ordem inversa. 1. Sua conversa indiscreta de ontem. E 2. Suas dores provocadas por ter sentido muito desconforto no banho. Perguntei-lhe hoje o significado de sua frase, fique quieto, e etc. Explicou que, quando tinha pensamentos assustadores, temia que eles fossem interrompidos em seu curso, porque então tudo ficaria confuso e as coisas ficariam ainda piores. O fique quieto relacionava-se com o fato de que as formas animais que lhe apareciam quando ela se achava em mau estado começavam a mover-se e a atacá-la se alguém fizesse um movimento em sua presença. A extorsão final, não me toque, provinha das seguintes experiências. Contou-me como, quando o irmão estivera muito doente por ter ingerido muita morfina, ela estava com 19 anos na ocasião, costumava muitas vezes agarrá-lo, e como, de outra feita, um conhecido enlouquecera de súbito em sua casa e a tinha segurado pelo braço. Houve um terceiro exemplo semelhante, do qual não se recordava com exatidão. E por último, como quando tinha 28 anos e a filha estava muito doente, a criança se agarrava nela com tanta força em seu delírio que ela quase fora sufocada. Embora esses 4 exemplos fossem tão separados no tempo, ela os relatou numa única frase e numa sucessão tão rápida que poderia ter constituído um único episódio em 4 anos. A propósito, todos os relatos que me fazia de traumas como esse, dispostos em grupos, começavam com como, sendo traumas componentes separados por um E. Uma vez que percebi que a fórmula protetora se destinava a salvaguardá-la contra uma repetição dessas experiências, eliminei esse medo por meio da sugestão e, de fato, jamais ouvi a dizer a fórmula novamente. Noite. Encontrei-a muito animada. Contou-me sorridente que se assustara com um cãozinho que havia latido para ela no jardim. Seu rosto, porém, estava um pouco contraído, e havia uma certa agitação interna, que só desapareceu quando ela me perguntou se eu estava aborrecido com alguma coisa que ela dissera durante a massagem nessa manhã, e respondi não. Sua menstruação recomeçou hoje, após um intervalo que mal chegou a uma quinzena. Prometi-lhe regulá-la por sugestão hipnótica, e sob hipnose fixei o intervalo de 28 dias. Sugestão esta que foi levada a efeito. Em hipnose, também lhe perguntei se recordava da última coisa que me contara. Ao perguntar-lhe isso, o que eu tinha em mente era uma tarefa que restara da noite passada, mas ela começou, muito corretamente, pelo não me toque, da hipnose de hoje de manhã. Assim, levei-a de volta ao assunto de ontem. Eu lhe havia perguntado qual era a origem de sua gagueira, e ela respondera não sei.
É possível que essa resposta, não sei, estivesse correta, mas bem poderia ter indicado relutância em falar sobre as causas da gagueira. Relutância aqui a gente pode chamar de outro nome, né? Resistência. Tenho desde então observado em outros pacientes que, quanto maior o esforço feito por eles para recalcar em alguma coisa, retirando de sua consciência, maior dificuldade de se recordarem dela sob hipnose, bem como na vida em vigília. Maior a dificuldade de falar, né? Pedir-lhe, portanto, que se lembrasse disso na hora da hipnose de hoje. Em consequência, me respondeu hoje, sem nenhuma reflexão adicional, mas com grande agitação e com dificuldades espásticas na fala. Como os cavalos certa vez saíram em disparada com as crianças na carruagem. E como outra vez eu estava passeando de carruagem pela floresta com as meninas, durante uma tempestade. E uma árvore bem à frente dos cavalos foi atingida por um raio. E os cavalos se assustaram. E eu pensei, agora você precisa ficar bem quietinha, senão seus gritos vão assustar os cavalos ainda mais. E o cocheiro não conseguirá contê-los de jeito nenhum. Surgiu a partir daquele momento. A paciente ficou extraordinariamente agitada ao contar-me essa história. Soube também por ela que a gagueira tinha começado logo após a primeira dessas duas ocasiões, mas havia desaparecido pouco depois. E então se estabelecera, de uma vez por todas, após a segunda ocasião semelhante. Apaguei sua lembrança plástica dessas cenas, mas pedi-lhe que imaginasse mais uma vez. Ela pareceu tentar fazê-lo e permaneceu quieta enquanto atendia meu pedido. A partir de então, falou durante a hipnose sem qualquer impedimento espástico. Como depreendemos disso, o estalido da paciente, que se assemelhava a um tique, assim como a gagueira espástica, constituíam dois sintomas que remontavam a causa desencadeadoras semelhantes e tinham um mecanismo análogo. Já fiz comentários sobre esse mecanismo num breve artigo do tratamento hipnótico, e também voltarei a ele mais adiante. Verificando que ela estava disposta a ser comunicativa, perguntei-lhe que outros fatos em sua vida a haviam assustado tanto a ponto de terem deixado lembranças plásticas. Ela respondeu fornecendo-me uma coleção de tais experiências. Como um ano após a morte da mãe, estava visitando uma francesa que era sua amiga. Quando lhe disseram que fosse ao quarto contíguo com outra moça para buscar um dicionário, e ela viu, sentado na cama, alguém que tinha aparência idêntica da mulher que ela acabara de deixar no outro aposento. Ficou toda rígida e pregada ao chão. Depois ficara sabendo que se tratava de um manequim especialmente preparado. Asseverei que o que a paciente tinha visto foi uma alucinação, e apelei para seu bom senso, e então seu rosto relaxou. 2. Como cuidara do irmão enfermo, e este tivera acessos terríveis por causa da morfina, aterrorizando-a e agarrando-a. Lembrei que ela já havia mencionado essa experiência hoje de manhã, e a título de experimentação, perguntei-lhe em que outras ocasiões esse agarramento havia ocorrido. Para minha agradável surpresa, ela fez uma longa pausa dessa vez antes de responder, e então perguntou, num tom de dúvida, minha filhinha? Ficou inteiramente incapaz de recordar-se das outras duas ocasiões. Minha proibição, o apagamento de suas lembranças, tinha sido, portanto, eficaz. E mais. 3. Como enquanto cuidava do irmão, o rosto pálido da tia havia aparecido de súbito por cima do biombo. Ela acabara de convertê-lo ao catolicismo. Vi que havia chegado à raiz de seu constante temor das surpresas e pedi-lhe outros exemplos. Prosseguiu. Como tinha na casa dela um amigo que gostava de entrar furtivamente no quarto, de modo que de repente estava lá, como ela ficara muito doente após a morte da mãe e fora para uma casa de saúde, e um lunático havia entrado por engano em seu quarto várias vezes à noite, chegando bem perto de sua cama. E por fim, como na vinda de Abásia para cá, um estranho abrira 4 vezes a porta de sua cabine, e cada vez fixara nela um olhar demorado.
A senhora M tinha ficado tão apavorada que chegou a chamar o condutor. Apaguei todas essas lembranças, despertei-a e lhe garanti que ela dormiria bem à noite, tendo deixado de fazer-lhe essa sugestão na hipnose. A melhora de seu estado geral foi revelada por sua observação de que não lera nada hoje, pois estava vivendo num sonho muito feliz. Ela, que sempre tinha que estar fazendo alguma coisa em virtude de sua inquietude interior. Sim, acabamos hoje. Estava pensando agora, a gente comenta aqui, né, que parece um toque de mágica e muda tudo. Mas como hoje em dia, embora isso daqui pareça muito, né, obviamente, não é assim, como hoje em dia ainda tem gente que age dessa maneira e acreditando nisso, que você fala assim, eu sou ansiosa. Então você vai fazer X, Y, Z e amanhã você não vai mais ser. Mas eu procrastino. Não, se você fizer tal coisa, você não procrastina mais. E parece que, tadã, pronto, ex-procrastinadora, ex-ansiosa, como num passe de mágica. Então, embora pareça surreal, parece que, né, tipo, que é isso? Claro que não. Hoje em dia, como isso ainda é falado, né, o quanto isso parece que é tipo, eu tenho aqui a chave que vai te fazer mudar. Vamos esquecer isso daqui, vamos agir de tal forma que pronto, agora vai ficar tudo bem. Você pensa, oi? Não é bem assim, né? Ok, 5 passos para deixar de ser ansiosa. Nossa, dá coceira de ver isso. Bom, finalizamos hoje. Nos vemos na próxima quinta. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo. Até a próxima.